Tudo certo. Esperar a galera entrar aí. Bom, é isso aí, galera. Estamos começando Show de aí a bola. live. E aí, Daniel, beleza, Tranquilo? cara? Joia. Tudo certo. Isso aí, galera. Tá Começando aqui uma live aí. Como de costume, está sendo nessa quarentena, toda quarta-feira, todo mundo em casa aí. Então, a UX Finance está fazendo uma live com diferentes pessoas do mercado financeiro, profissionais, empresas, etc. Para a gente estar podendo contribuir aí para a galera com conhecimento, mesmo nesse momento aí de pandemia, é bom a gente estar se atualizando e conhecendo um pouco mais sobre cada profissão e etc. Então hoje aqui a Show de gente bola. tem o Guilherme, que é o sócio da Delta Trade, junto aí com o Rodrigo, correto? Isso aí. Tá me ouvindo E direitinho? Tá hã? certinho? Consegue me ouvir? Eu só tô com um pouco de delay quando você fala, então às vezes eu vou estar te atropelando aí, mas pode falar que eu. Tranquilo, entendo. Show de bola. Então, vou esperar a galerinha entrando aí para a gente até apresentar a Delta Trade, apresentar você aí, Tranquilo, mais Daniel. calmo. A gente vai falar hoje um pouco sobre robôs de investimento, mais ou menos como Isso a aí. Delta Trade, né, ela atua aí no mercado e como que ela funciona, que acho que é uma dúvida muito recorrente aí da galera, que está mesmo no mercado financeiro, né? A questão de robô de investimento, de operações Sim. automatizadas, etc. A galera visa muito operações buy and hold, até uma análise Uhum. gráfica, técnica, etc. E muita gente tem curiosidade, até por não saber por onde começar, né, para pesquisar sobre esse tipo de operação. Então, Guilherme, você fica à vontade aí para se apresentar, para falar um pouco sobre a Delta Trade também. E é Show de isso aí. bola. Beleza, Daniel. Então, realmente, o mercado de robô de investimento no Brasil é pouco conhecido ainda, tá? Recentemente já começou a se falar mais, então a gente já começa a ver mais pessoas do varejo a conhecer o robô de investimento, tá? Então, a Delta Trader, ela é uma empresa já que existe há 6 anos, a empresa em si há 6 anos, mas o Rodrigo, que é o sócio fundador, Rodrigo Malacarne, ele já está no mercado há mais de 10 anos e ele desenvolvia robôs já há muito mais tempo. Ele conheceu os robôs de investimento, ele fez o mestrado dele em finanças na Alemanha, trabalhou no Deutsche Bank e lá que ele começou a conhecer os robôs de investimentos, né? Aí quando ele voltou, ele conheceu lá, gostou e e começou a estudar aqui no Brasil, né? Conheceu mais o robô de investimento, começou a estudar, fazia isso de forma pessoal, até que ele resolveu abrir a Delta Trader. Eu era aluno dele da engenharia de produção, né? Uhum. E me chamou para trabalhar com ele na época. E aí acabei virando sócio. Então eu estou há 6 anos, quase na fundação da empresa, eu estou com ele já desenvolvendo. Então hoje a gente tem robô para varejo, para MetaTrader 5, né, nossa especialidade. E a gente, nesse tempo, começou a achar outras formas, né, achar outros negócios e começou a atender também outras empresas com outras soluções também, além do MetaTrader 5. Mas o que a gente tem hoje para oferecer para o público de varejo são robôs para MetaTrader 5. Né? Uhum. Eu estava até dando uma olhada aqui no site da Delta Trader, os robôs, os produtos que vocês têm. Eu vi que tem os Zeus e tal. Não sei se o site está atualizado, como é que. Ou se aquilo Sim, ali já exatamente. está. A gente tem os Zeus. Bom, eu vou aqui. Não, pode falar. Então, é porque antes a gente começou desenvolvendo de forma personalizada, né? Então o cliente tinha uma estratégia, então ele pedia para a gente desenvolver, a gente fazia de forma personalizada. O que a gente fez? A gente viu que as demandas eram bem parecidas, né? Então o que a gente resolveu fazer? Criar um robô universal, onde o usuário ele consiga montar suas estratégias nesse robô sem precisar programar em linha de código. E aí surgiu o Zeus, entendeu? Sim, que aí no caso o cara não precisa, em tese, entender de programação, ele só contrata Não, esse não. serviço, né? Sim, ele E tem aí uma ele interface roda. já. Isso aí. Ah, Tem uma interface interessante. amigável para ele configurar a estratégia dele.
Sim, interessante. Que é até uma das perguntas que a gente vai fazer Entendeu? mais aqui, porque as perguntas que surgiram foram muito, creio eu, no nível mais básico, entendeu? Aham, Porque a galera tem até eu mesmo, conhecimento bem raso, assim, sobre robôs, mesmo de investimento. Até pela questão de, como você falou, não ser ainda muito difundido no Brasil, a galera não tem muito contato mesmo, entendeu? sim, Então, eu vou aqui, a gente vai tocando o assunto. Tem muita pergunta da galera que enviaram, entendeu? Próprios membros da liga, seguidores, etc. Curiosidade sim, mesmo. A gente está tirando tanto sobre robô de investimento em si, tanto como a Delta Trader atua no mercado, ou como fazer para, sei lá, ser cliente, ou até mesmo trabalhar sim. nesse ramo. Então, eu vou Entendo. começar Pode, aqui, a gente vai desenvolver aos poucos, pode surgindo dúvidas minhas mesmo, ou então a galera vai interagindo aí nos comentários e a gente vai seguindo o bate-papo aqui bem interessante, sem se aprofundar muito, assim, pode ficar à óbvio, se for vontade. surgindo dúvidas muito elaboradas, aí você vai tocando. Mas a princípio aqui as perguntas que Tranquilo, pode vieram ficar à são vontade. bem, entendeu? Pode ficar à vontade. Bom, a pergunta é, tipo, do que diferencia esses robôs de investimento do restante das operações. Por exemplo, pô, a análise técnica, você vai pegar o cara, ele vai estudar ali gráficos, ele vai tentar entender ali os preços para tentar ter uma base, né, gráfica para Uhum. tentar meio que se antecipar ao mercado e conseguir lucrar a partir disso. Análise fundamentalista, o cara vai pegar ali, sei lá, fundamentos de uma empresa consolidada, vai pegar o balanço, vai pegar diversos indicadores ali e investir a longo prazo, né? Mais ou menos dessa forma. Como que o robô se diferencia? Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? E como que ele atua? Qual a diferença dele para o restante das operações que tem? Beleza. Na verdade, o robô de investimento, ele só vai automatizar uma rotina, tá, Daniel? Uhum. Então, ele não, assim, você tem, lógico, os robôs mais avançados que usam inteligência artificial, mas esses robôs você tem pouco acesso no varejo. Então, assim, não é um robô que você vai conseguir achar facilmente. Eles normalmente são grandes fundos que utilizam. Então, o que que o robô faz? Ele simplesmente vai automatizar uma rotina, tá? Então, por exemplo, se você opera por análise técnica, você vai automatizar o robô para operar a sua estratégia de análise técnica, tá? Se você usa fundamentalista, você consegue automatizar o robô para utilizar a sua estratégia fundamentalista, tá? Então você só precisa ter a fonte de dado para buscar essas informações para elaborar esse robô para ele fazer as operações automatizadas, entendeu? Só que a vantagem do robô, primeiro, você não tem lado emocional, tá? Então o robô, ele Uhum. você não tem aquela igual se você que opera, você sabe como é que é. Às vezes você está vendo uma operação e você planeja ela todinha, né? Na hora de executar, você começa a pensar, cara, acho que vai subir mais ou vai cair mais. Aí o que que você faz? Você começa a não operar o seu operacional, né? Você não está operando do jeito que você planejou. Então isso atrapalha todo a sua operação. Você tem a questão da velocidade também, que o robô é muito mais rápido, você consegue acompanhar várias variáveis ao mesmo tempo, né? Você consegue acompanhar vários ativos ao mesmo tempo, ele faz cálculos muito mais rápido que você faria, então ele acaba, ele é muito mais rápido na operação. Então, dá um exemplo aqui, em operar análise técnica, tá? Você vai operar cruzamento de média, MACD e High-Low. Imagina você ter que acompanhar todos esses indicadores ao mesmo tempo, ver o sinal de cada um, o que ele está no resultado, calcular e fazer a operação. Agora, imagina você operar vários ativos ao mesmo tempo. Assim, é impossível você fazer isso, né, no olho, né? Abrir vários ativos, abrir vários indicadores e fazer isso na mão, né? Então, na verdade, o robô, às vezes a pessoa pensa que o robô tem a inteligência. Na verdade, ele só vai automatizar uma rotina, né? Igual você tem uma fábrica ou uma montadora. Se você chegar num robô que vai fazer a montagem, jogar as peças, entendeu? Você precisa Sim. setar aquele robô para montar e fazer as operações, para fazer a montagem daquelas peças, entendeu? Então, na verdade, o que vai diferenciar ele, na verdade, é a velocidade, a forma. Aí ele vai, é o que você falou, é a automatização do processo, aquilo que você faria de Isso, forma manual. Vai colocar todos os seus indicadores, tudo que você entende como investimento que você deve aplicar e tal, você vai colocar naquele robô e ele vai automatizar esse processo, vai deixar a forma mais rápida e deixar o emocional de lado, né? Que foi o que você falou. isso aí, exatamente.
Então, o Até porque emocional influencia muito, né? Você sabe que influencia demais o emocional nas estratégias, né? não, isso não, foi um ponto muito interessante que você colocou, porque é uma das coisas que acho que mais pega no investidor, principalmente para quem está começando, quem não tem muita experiência, que é, acredito que seja até a maioria que está assistindo a gente aqui, né, que acompanha o UFS Finance e tal, Uhum, é que você às vezes traça uma estratégia, você tem ali ações, você tem empresas, tem ativos que você considera interessantes, você monta ali uma estratégia, diversificação, etc., vários índices, faz uma análise uhum. baseada naquilo que você acredita, naquilo que você estudou. E só que, cara, o emocional, na hora ali do vamos ver mesmo, de você operar, tem uma série de fatores que influenciam demais. Porque você, até mesmo a falta de experiência, né? Você não, às vezes você deixa a estratégia que você teve de lado e vai pelo emocional. No caso do robô, não teria Sim, essa e exatamente. Outra vantagem também, que o robô, você pode utilizar um robô de terceiro, né? Então, por exemplo, eu não sei mercado financeiro, mas eu posso usar o robô de alguém que saiba, entendeu? sim. Então você tem essa vantagem. É o que a gente tem hoje lá na Delta com os Zeus. A gente tem um analista de investimentos na CNPI e ele desenvolve estratégias para rodar no robô. Então, por exemplo, cara, eu não sei nada de mercado financeiro. Tá? Você tem duas opções com o robô. Você pode automatizar a sua estratégia com os Zeus, ou você pode rodar uma estratégia nossa, entendeu? Você tem essa opção também. Então, cara, não sei nada de mercado financeiro, o cara não tem problema. A gente tem estratégia e a gente vai passar para você essa estratégia. Então, assim, o cara às vezes, não só não precisa saber manjar de programação, como também nem de mercado financeiro, no caso, para operar com o robô de investimento, porque a própria Delta tem ali o analista que vai gerar de acordo com a estratégia que ele achar interessante, que ele achar adequada. Isso aí. A gente tem, eu vou explicar mais como é que funciona. A gente tem um que a gente chama de portfólio de estratégias, né? Então, o robô hoje ele tem mais de 70 estratégias, tá? Então, o usuário pode escolher as estratégias ou pode seguir a nossa recomendação. Semanalmente, nosso analista ele recomenda as estratégias da semana. Então, ele tem as estratégias todas que a gente chama incubada. Elas ficam rodando num servidor, acompanhando os resultados dela, tá? Aí ele semanalmente analisa, cara, essa estratégia foi boa, essa aqui não foi, essa aqui dá para tirar, essa aqui eu vou colocar. Ele faz semanalmente esse balanceamento de estratégias, entendeu? Então, assim, toda semana ele indica umas 7 estratégias, por exemplo, para você rodar com um robô. Sim, aproveitando até esse gancho que você falou do analista que vocês têm lá na Delta, uma das perguntas foi se a Delta Trader faz gestão de patrimônio. Se o cara pode, por exemplo, como se fosse numa casa, num fundo de gestão mesmo, se ela faz gestão, se eu posso botar um dinheiro lá e posso ficar fazendo aportes, Hum, ou hum. como é que funciona essa parte, que foi uma das perguntas, né, que a gente teve aqui. Seria interessante você explicar como funciona esse procedimento. Então, não tem, tá? E essa é uma das vantagens do robô de investimento, porque a gente não precisa fazer a gestão da carteira do cliente, tá? A gente desenvolve o robô, a estratégia e passa para o cliente executar na conta dele, entendeu? A gente não Uhum. faz essa gestão direto na carteira do cliente, mas é assim, é praticamente a gestão que a gente faz, porque a gente desenvolve as estratégias e ele vai rodar, operar da forma que a gente opera, entendeu? Na verdade, ele vai ter a gestão, querendo ou não, que é a estratégia, vamos supor que ele não entenda de mercado financeiro, né? Então, ele vai contratar o serviço e o analista vai montar a estratégia, vai rodar no computador dele, vamos dizer assim. Ele vai operar a máquina. Isso Só que a aí. diferença é que a estratégia foi montada por vocês. Então, Isso, basicamente, querendo ou não, é uma espécie de gestão. é isso aí. Exatamente. A gente não está mexendo na conta dele, porque a gente não pode. Porque para você ser gestor, você precisa de toda a certificação, é o mais complicado, entendeu? Mas basicamente você está gerindo a carteira dele porque está rodando a mesma coisa que a gente está rodando aqui, entendeu? Sim, vocês montaram a estratégia, então a estratégia É, rodando ali é como se fosse o gestor. Só que esse gestor está automatizado. isso aí, exatamente. É isso aí. E como assim, agora uma dúvida que surgiu aqui. Vamos supor, montou essa estratégia. Tudo bem, toda estratégia tem a questão, né, de proteção, de diminuir riscos, mas vamos supor, igual nessa crise que teve agora. Às vezes o gestor montou uma carteira, um analista lá montou uma carteira, montou uma estratégia, na verdade, e botou para rodar. E como funciona? Como é que é essa questão de gestão de risco e se o robô ele consegue adaptar
a estratégia dele, existe a estratégia adaptável ao cenário, eu consigo colocar isso como um fator para mudança de estratégia ou de rumo da minha carteira, dos meus investimentos? Então, o que a gente faz hoje em relação a isso, tá? Quando você vai fazer quando você desenvolve uma estratégia, tá? Normalmente a estratégia, quando você faz os testes, opera, ela já funciona num tipo de mercado, sei lá, em tendência, lateralizado. É difícil você, dentro dessa estratégia, você fazer essas alterações, entendeu? Tipo, cara, minha estratégia, rodar uma estratégia só e essa estratégia se adaptar a todo tipo de mercado. Então, o que a gente está fazendo agora que é interessante, que é o portfólio de estratégias, tá? Então, vou voltar um pouquinho, né? Porque você tem, não vou avançar muito porque eu não vou falar muito porque é um pouco mais avançado. Você tem dois tipos Tá. de contas hoje, que é a conta net e a conta hedge, tá? A conta net, o mercado brasileiro funciona o seguinte: você não consegue no mesmo ativo ficar comprado e vendido, tá? Então, vamos dar um exemplo, mini índice. Se eu compro um mini índice, vamos supor que eu tenho duas estratégias diferentes, tá? Numa conta net, rodando mini índice. Se eu compro um ativo, se eu compro um mini índice numa estratégia e a outra vê uma oportunidade de venda e vender um, eu vou ficar o quê? Vou ficar zerado, entendeu? Hum, Então, você entende como uma estratégia acaba influenciando a outra. Só que sim. agora, algumas corretoras, a XP, a Rico, eles têm o que chama de conta hedging. De uma forma virtual, ele faz essa administração. Então, você consegue ficar comprado e vendido ao mesmo tempo. Tá? Ele consegue identificar que a estratégia X comprou e a estratégia Y vendeu. Então, quando você vê suas operações, você vai ver lá, você comprado e vendido ao mesmo tempo. Tá? O que isso possibilita? Você consegue rodar várias estratégias no mesmo ativo. Entendeu? Você consegue ver onde eu vou chegar. Né? Então, se você consegue rodar várias estratégias no mesmo ativo, de estratégias num ativo só. Tá? Então, basicamente, você pode fazer uma analogia ao portfólio de ações. Né? Que Uhum. você não vai, aquela história, você não vai botar todos os ovos na mesma cesta. Né? Quando você monta um portfólio de ações, você compra vários tipos de ações que cada uma se comporta de forma diferente numa situação de mercado. Tá? Então, quando você tem várias estratégias no mesmo ativo, então você vai ter uma estratégia que funciona bem no mercado lateral, outra no mercado em tendência. Então elas acabam se compensando, entendeu? E como você tem estratégia já testada, incubada, então no médio e longo prazo você tem um resultado positivo desse portfólio, entendeu? Então assim, Sim, que hoje, acaba. assim, quando eu falo, né, eu falo do exemplo que a gente tem lá, tá? Lógico que você tem dados que conseguem funcionar de várias formas. O que a gente tem hoje lá na Delta, a gente faz isso. Então a gente faz um portfólio. Então a gente monta, em vez de rodar uma estratégia no mini índice, a gente roda várias estratégias no mini índice, entendeu? Que uma acaba compensando, tá? Não é limitado. Você consegue rodar várias estratégias. Isso, querendo ou não, é a gestão de risco que existe É, operando automatizado. não, e também nas estratégias, uma coisa que a gente sempre configura também nas estratégias, limite de prejuízo e o máximo ganho, né? Então, por exemplo, cara, a gente não deixa a estratégia aberta para ganhar e ganhando indefinidamente. E mesmo assim, também a gente não deixa uma estratégia que assim, pode ficar perdendo várias vezes. Então, a gente Aham. define, por exemplo, a gente define uma estratégia, tipo, o ganho dela, sei lá, se for R$ 400 na semana, tá? Se aquela estratégia bater R$ 400 na segunda-feira, às 10h30, ela vai ficar o resto da semana sem operar, né? É o que a gente sempre fala no mercado, lucro bom é lucro no bolso. Melhor você garantir esse do que você arriscar e acabar perdendo o lucro que você teve. Então, todas as nossas estratégias, E a isso, gente faz essa gestão então, também do capital. Tá, isso falha entra um na pouquinho, questão. Daniel, não consegui te... Você está me ouvindo? Você pode repetir que falhou um pouco? Tá falhando um pouquinho. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Show. Também. Pode falar. Consegue me ouvir? Eu Consigo. complementei porque eu falei que isso entra naquela questão emocional que você falou. De você parar, por exemplo, né, você falou do ganho de R$ 400 na semana. Se na segunda-feira
ele já obteve esse resultado, não tem porquê, né, seguindo a estratégia, ele continuar operando, já que a estratégia ela previa esse resultado. Então, E, talvez você operando ali sozinho, você, pô, tô R$ 400 no primeiro dia da semana. Eu vou continuar, porque é o instinto natural de qualquer pessoa. perfeito, cara. Perfeito. Exatamente, cara. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso. E acontece o contrário também. Se você programou, você fez tudo, você fez sua análise, você testou sua estratégia e você definiu, cara, eu posso perder R$ 500 por semana. Aí você perdeu R$ 500 no primeiro dia. Você fala, cara, não vou ficar com esse prejuízo, não. Eu vou recuperar. Eu sei que essa semana eu recupero. Aí você toma outro prejuízo. Aí você fala, não, mas É vai ser pior. melhor. Aí você fala, não, mas a próxima recupera. Aí você toma mais. Então, tipo assim, o robô, você não tem esse problema. Ele vai fazer o que você. Então, ele tem essa consistência. Entendeu? E, bom, se você testou sua estratégia, se você fez toda a sua análise e você definiu aquilo, por que você não vai seguir? Entendeu? Então, o robô tem essa vantagem também. Além também do ganho do tempo, né, Daniel? Você pode, eventualmente, lógico, a gente nunca fala também, igual as pessoas falam, vai deixar o robô e vai pra praia, vai curtir, não. É. Você tem que também acompanhar, porque é um sistema, ele pode dar erro. O seu computador pode dar erro, o robô também pode, o MetaTrader pode travar, a corretora pode ter algum problema, então você tem que acompanhar. Mas você tem mais tempo, você não precisa ficar o tempo inteiro na tela, olhando lá, o dia inteiro. Cada um não tem gente que opera day trade, o cara não consegue ir no banheiro, entendeu? Ele abre a Porque operação e não se ele consegue ir no banheiro. É, minutos. isso aí. Então E o até robô tem essa vantagem também. você tocou no ponto interessante a questão da máquina em si, de que ela pode dar erro. Por exemplo, o cara tem um notebook em casa, qual seria a melhor máquina? O que ele precisa de material mesmo para rodar Sim. um robô de investimento? Tem um limite, tipo, determinada máquina não aguenta esse tipo de software, de robô, seja lá o que for, precisa de um equipamento melhorado ou isso não interfere tanto? Ou como é que funciona? Cara, interfere, mas assim, não é aquele negócio, tipo assim, se você tem o mínimo para ele operar bem, ele vai operar tão bem quanto o cara que tem uma máquina, tipo, muito boa. Você precisa ter o mínimo para ele operar, né? Para não ficar travando. Cara, não precisa de muito processamento para rodar MetaTrader 5. Se você tiver, sei lá, um i3, um i5, ele roda bem, tá? O que é crucial, o que é muito importante é a internet, tá? Eu não digo nem a largura da banda, eu digo a latência. A latência que é muito importante. Por isso que a gente recomenda ao nosso cliente, às vezes, quando eles começam a rodar, a operar em conta real, um volume mais alto, operar numa nuvem, tá? Uhum. Botar esse robô numa nuvem. O que é a latência? É o tempo que o seu computador vai demorar para se comunicar com o da corretora, tá? Então, assim, se você tem uma internet que tem uma latência muito alta, você pode perder muita operação. Então, por exemplo, se o robô mandou uma ordem R$ 10, tá? Aí até que essa ordem vai chegar e vai executar lá na corretora, esse preço já correu, entendeu? É. Ou então às vezes você vai operar mercado, tá? Às vezes você vai operar mercado, aí você vai dar uma ordem de R$ 10 e demora tanto tempo que você vai pegar a ordem a 10 e tanto porque o seu computador não conseguiu executar de forma rápida. Tá? Então, quando você coloca um robô na nuvem, igual por exemplo na Google ou AWS, eles têm um servidor em São Paulo, que é bem próximo das corretoras, né, da B3. Uhum. Então você tem uma. Vou te dar um exemplo. Hoje, uma internet boa de fibra, você tem uma latência de 30 milissegundos, 60 milissegundos com as corretoras, né, as principais, XP, Rico, Clear, tá? Se você coloca esse robô numa nuvem lá em São Paulo, na AWS, ou na Google, ou na Wallhost, você tem uma latência às vezes de 1 milissegundo, entendeu? Então, É assim, uma diferença muito quanto. grande. Porque na verdade você tem que pensar o seguinte, você está disputando contra a pessoa aquilo ali, né? Então, se você Sim. chegou mais rápido, você pega o preço melhor, né? Então, assim, Então, na é bem verdade, importante. a questão, então, não é nem a internet em si, o processador, na verdade, da máquina, se você falou, né, que o i3, o i5 roda bem, mas e sim a latência, a velocidade com que a informação chega
na corretora, por exemplo. Que é questão de Sim, competição mesmo, isso não né? tem a ver com, isso não tem a ver com a largura da banda, tá? Você pode ter uma internet de 200 Aham. mega, o cara tem internet de 1 mega, mas ele está lá do lado da Bovespa ou da fibra ótica, ele consegue uma comunicação mais É uma rápida, questão física entendeu? mesmo, de distância Isso, física. exatamente. Não Exatamente. tem. Isso aí. Tem até um livro que eu já até indico aqui, Flash Boys, do Michael Lewis. É o mesmo cara que escreveu o The Big Short, né? E o Moneyball. Sim. E ele conta, o Flash Boys ele conta no começo como é que chegou lá nos Estados Unidos, eles eram fissurados pela latência. Então, assim, é bem interessante o livro, Aham. cara. Você vê a que ponto os caras chegavam para disputar milissegundos com outras corretoras, entendeu? Porque esses milissegundos faziam muita diferença. Porque você pega, vamos supor, se você opera milhares de vezes durante o dia, imagina isso, a diferença que faz. Esses segundos no ano, então a diferença era bem grande, entendeu? Para outras Sim. corretoras. E tem diferença de corretora para corretora nessa questão da velocidade? Então, não tem. Na verdade, você tem que testar, né? Então, por exemplo, você vai testar a latência porque, por exemplo, você tem um servidor se você usa o servidor da Amazon, se ele for mais perto do servidor da XP do que o Clear não, porque ele acaba sendo, acho que é o mesmo servidor, do que o da Ah, Modal, você vai ter uma latência melhor. Então, isso realmente tem que testar, entendeu? Às vezes você tem um servidor da UOL que é mais perto da Modal do que o servidor da AWS, entendeu? Então, realmente é igual você sim. falou, a questão física. Quanto mais perto, menor a latência. Eu tinha até uma próxima pergunta, mas acredito até que você já respondeu, porque um dos seguidores mandou que se você precisa entender de programação para poder operar com vocês, mas você já até respondeu que vocês têm um robô, Uhum. que é o Zeus, né, que opera automatizado, só bota para rodar com a pessoa. Mas existe a possibilidade de um cara que entende de programação, por exemplo, conseguir desenvolver alguma coisa, ou tipo, já compra esse produto, esse serviço e só. Não tem, o cliente não tem uma interferência, digamos assim, no, na estratégia, ou seja Então, lá o que for. na parte de programação é o seguinte, a gente tem a parte educacional também, que a gente ensina a programar MQL5, que é a linguagem MetaTrader 5, mas o que ajuda, você usando os Zeus, se você souber a gente tem a parte educacional. Tem Espera um aqui, probleminha na deu uma internet, mas travada já. aí, Daniel. Tranquilo. Então, assim, o Zeus não precisa programar nada, zero. O cara não vai programar nada de linha de código. Mas se ele souber mercado e quiser utilizar o robô para desenvolver a própria estratégia, fazer backtest, otimização, ele consegue fazer. A gente também tem um curso de programação de robô, MQL5, que aí o cara, se quiser realmente aprender e desenvolver o próprio robô, uma coisa diferente, a gente tem também. Entendeu? A gente tem essa Então parte vocês não educacional. tocam a parte da venda do robô, vocês também têm a parte educacional, né? Que ensina o Sim, cara a sim. desenvolver mesmo. Sim, exatamente. A gente tem a parte do que é desenvolvimento de robô, é um curso já que a gente tem há muito tempo. A gente começou com esse curso, foi um convite da própria XP, que tinha alguns clientes deles que queriam aprender a desenvolver robô. A gente deu esse curso para essa turma, a gente começou a ver demanda que o pessoal tinha, a gente gravou, fez o curso, e agora a gente também é um dos nossos produtos. A gente tem a parte educacional também, que é desenvolvimento de robô, além dos EUs, né? Que inclusive é muito bom, vou até fazer um merchan aí de graça, porque nós da UFIS Finance fomos, acho que, não sei se foi o último, né? Acho que foi até ano passado. Na verdade, vocês foram de análise quantitativa. Isso, análise Vocês foram no quantitativa. quant trading. Mas assim, eu É, acredito que o professor seja o mesmo. e sim, Entendeu? é. Então, é muito bom, e assim, boa parte do que você falou aí, até essa questão física, eu lembro da gente ouvindo. Acho que foi eu, o Daniel e o Hamilton,
no curso foi muito bom, apesar de, assim, eu lembro da gente chegar lá e achar que era uma coisa muito mais simples e a gente deu de cara com algo muito mais complexo, mas que, assim, serviu para abrir muito o que a gente tinha de ideia de mercado, tipo, de nem imaginar como que programação poderia ser tão importante nos investimentos, tanto você aprendendo a programar, ou quanto você entendendo de mercado e poder automatizar o processo, entendeu? Isso foi bem Sim. interessante, né? Até a parte de É. análise quantitativa, que é pouco falada, a gente tem muito só análise técnica fundamentalista, aquele básico, né? Uhum. O básico mesmo ali da análise técnica, e ver a análise quantitativa foi muito interessante. Você Tô vê como até é... com um caderninho Rapaz, aqui. eu tava com o meu aqui, cara. Eu tá lá dentro. Eu tava com o caderninho também. Mas muito bom mesmo, até assim, para a galera que se interessa não só pelo robô, mas pela parte educacional, quem quiser ir aprender programação. Que assim, depois, até saindo lá do curso, eu tava falando com o Daniel, cara, a gente às vezes foca em umas coisas e esquece de algo, umas coisas muito importantes. Pô, cara, programação não só para investimento, mas para muita coisa. A gente está Sim. vivendo um mundo completamente digital, de... É. Cara, hoje em dia você precisa saber programar, entendeu? Então, às vezes, É, não, robô, você tem robô em tudo, você tem robô em chat, né? Você tem robô em tudo, cara. Então, assim, sim, é, as pessoas falam, pô, o robô vai tomar o lugar dos outros, cara, então aprenda a fazer o robô, né? Que aí exatamente. você vai ter oportunidade. Então, seja o cara que desenvolve o robô. É basicamente isso. É o Quant, a gente viu mais uma parte estatística, a gente foi para um lado de Python, né? Não tanto Sim. MetaTrader 5, que é bem interessante também, né? Aham. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, que acho que você já até falou mais ou menos sobre isso, mas como ele chegou depois, dá só uma passada, que ele falou, depois da programação realizada, né, que é a estratégia, ocorrendo um evento inesperado, como o Covid-19, como é feito? Se eu puder dar uma pincelada, sei que você já falou, mas ele chegou agora, né? Então, assim, vamos pensar numa questão intraday, né? Tipo, vamos supor que você está no meio do dia, tá, e fazendo seu day trade, e acontece uma notícia é, bem relevante, né? Assim, isso daí atrapalha qualquer operação, tá? Uhum. Porque você, às vezes, você tem um candle muito grande para cima ou para baixo, você distorce todos os seus indicadores, né? Mas você tem maneiras de você filtrar isso também. Você consegue colocar um filtro de distância de média móvel, ou seja, se aquele candle estiver muito longe de uma média móvel, você não opera. Você também consegue colocar, às vezes, um filtro de notícia, acompanhando os níveis de notícia. Mas o que a gente faz, normalmente, quando a gente sabe de alguma coisa que pode afetar, a gente recomenda pausar o robô, tá? Ah, Então, assim, isso a gente faz recomendação. Então, se você acha que tem uma coisa muito. O Covid não, porque aconteceu o Covid, mas ele foi uma coisa, né, tipo, não foi no meio do nada, assim, tipo assim, ó, notícia, apareceu o vírus e, né, então não tem como a gente também deixar de operar nesse meio tempo. Mas quando a gente sabe que tem uma notícia relevante do dia para o outro, a gente recomenda, pelo menos, não começar com o robô, ver o que vai acontecer e a partir do dia você liga o robô de novo, entendeu? Porque realmente quando você tem uma notícia no meio do dia, um candle muito grande, um gap, você distorce todos os seus indicadores, né? você tocou no ponto aí que você consegue filtrar, se botar como filtro até notícia, como que funciona esse tipo de filtro? Então, primeiro é muito importante você tem que ter uma fonte, né? Você tem Uhum. uma fonte. E os sites eles classificam, né, essas notícias, como tipo, se ela é pouco relevante, se ela é muito relevante. Então você às vezes você consegue ver um filtro, por exemplo, se é uma notícia que eles classificam muito relevante, ele não opera, entendeu? Aham. Você consegue falar assim, ó, saiu uma notícia relevante, ele para de operar. Não sei se você viu, teve gente que teve um cara que desenvolveu um robô para operar em cima dos tweets do Trump. Eu vi isso aí, achei muito engraçado. Então, o cara consegue. E tem, assim, às vezes robôs mais avançados que eles até, tipo, leem as notícias, conseguem identificar palavras-chave numa notícia, entendeu? Para operar. Isso é absurdo. É, ele Ao ponto consegue de ler, tipo assim, conseguir. Muito. Mas então essa parada do filtro de notícia, ele basicamente ele filtra como relevante, não relevante, e aí dele isso, não opera. Por não exemplo, operar ó, e continuar operando. isso, Pô, interessante. exatamente. Eu não sabia que tinha como filtrar por notícia. Realmente. Tem.
Que agora eu vou partir para umas perguntas, acho que mais voltadas para a galera que quer entrar nesse meio, né? Tipo, de trabalhar, Uhum. por exemplo, trabalhar numa Delta 3 da vida, ou então é, trabalhar em outra empresa que desenvolva software, que desenvolva robô para investimento. Que é qual tipo de programação, qual o nível de programação que você tem que saber, porque, por exemplo, você falou que tem um analista. Esse analista, ele Sim. também entende de programação ou ele entende de mercado, e aí ele é um analista e o cara desenvolve o robô, como é que funciona? Tipo, o Então, que que eu preciso estudar para poder trabalhar nessa área? perfeito. A gente sempre fala para os nossos alunos, às vezes tem aluno nosso que o cara nunca desenvolveu nada, mas o cara sabe mercado. É Uhum. muito mais fácil você aprender programação de robô do que você aprender mercado. Então, se o cara sabe muito mercado, é mais fácil ele aprender a desenvolver robô do que um cara que só sabe programação e não sabe nada de mercado, né? Uhum. Então, a gente hoje lá na Delta, o Wendel, o nosso analista, ele é especialista em mercado financeiro. O Malacarne, que é o Rodrigo, que é o sócio, aí ele saca tudo. Ele sabe programação, sabe mercado, ele manja de tudo, tá? Então, assim, o cara que quer começar hoje a desenvolver, eu acredito que a parte mais difícil é aprender mercado. Não sei se você lembra, você fez o curso, a parte de microestrutura de mercado, né? Sim. Como é complexo, né? Sim, é bastante. Às vezes, porque assim, a ideia que a gente tem de mercado financeiro, né? A gente, não, às vezes a pessoa mais leiga é tipo assim, vou comprar e vender, comprar e Uhum. vender. Aí o cara não sabe que tem vários tipos de ordem, o cara pode fazer mercado, pode deixar a ordem na pedra, tem buy limit, você pode ter vários tipos de preenchimento de ordem. Então, assim, a microestrutura de mercado, o mercado financeiro é muito grande, é muito amplo. Então, é muito mais difícil um cara que só sabe programação e não sabe nada de mercado financeiro. Então, assim, se o cara não sabe hoje, vamos supor, o cara, pô, não sei nada, não sei mercado financeiro, não sei programação, por onde eu começo? Eu começo com mercado financeiro, entendeu? Uhum. Você entende que é Né? o mais complexo, no caso. É o mais complexo, exatamente. E que tipo de E, programação e outra, faz? e outra, outras disciplinas são essenciais, estatística, cara, é essencial. O cara tem que saber estatística, matemática também. Você falou da linguagem, né? Hoje É, a gente programa na então, linguagem própria, né, do MetaTrader 5, que é o MQL5, que é baseado em C++. Então, tem o C++, Python também, e R para fazer análise. Também são as linguagens que são mais usadas na análise quantitativa. tá, então, As- resumindo, basicamente, o cara precisa primeiro entender de mercado isso aí. e depois partir para a parte operacional mesmo, que é de tentar programar, de É, entender programação. assim, a vantagem da linguagem MQL5, que é do MetaTrader 5, é o seguinte, porque para você operar hoje com o robô, você precisa ter um feed, né, ou seja, a base de dados, onde você vai ter os dados de preço das ações, né, dos Uhum. ativos. Você precisa do robô, que é o que vai processar esses dados, analisar, fazer os indicadores e executar as ordens. Aí você precisa de um OMS. O OMS é o que vai rotear essas ordens na corretora, tá? Ah, Então, por exemplo, cara, hoje para você conseguir rotear uma ordem numa corretora é muito difícil. Você não vai conseguir ir lá com a XP, assim, cara, eu desenvolvi um robô em Python, agora eu quero rotear lá, tá? A maioria não tem API aberta, tá? Se tivesse API aberta, facilitaria muito. Então você precisa de ter, tipo, é muito complicado você conseguir rotear direto lá. A vantagem do MetaTrader 5 é que ele já tem tudo no MetaTrader 5. Você tem um feed, ou seja, você consegue puxar os dados da bolsa, os dados ativos. Você tem a linguagem lá dele próprio para a biblioteca pronta já, muita coisa pronta uhum. para o mercado financeiro. E você tem o roteamento de ordens direto no MetaTrader 5, entendeu? Então, hoje, realmente, para você fazer o robô de investimento, o caminho mais curto, mais fácil é o MetaTrader 5, Sim. tá? Aí, ó, o Luan até colocou aí, ó, perguntou se estão contratando, ó. Não tem Ó, nenhum, sempre. tem nenhum programa de estágio lá, não, pra galera. Ó, o Luan é fera, pô. Pô, Luan, então, com certeza. Eu vou deixar anotado aqui, Luan. Vou deixar aqui abrindo Pô, lá, a gente já. manda o currículo aí, já passa e-mail, já corre Não, atrás a aí. gente tem, hoje lá na Delta, a gente tem 2 estagiários. Hoje a gente está com
três estagiários, né? Do IFES e da UFES, e um deles faz matemática. Pra você ter noção, Ah, é tipo. interessante. Quais são os cursos que mais, por exemplo, lá no estágio, tem 3 estagiários. Você falou que um faz matemática, os outros 2 fazem o quê? É, é ciência da computação, né? Falhou o curso aqui. É ciência da computação. É na área de realmente de TI. Os Então, outros. geralmente a galera que estagia ou então que vai para essa área costuma ser mais do, por exemplo, matemática, estatística, ciência da computação, Sim, engenharia, do é, que própria é- economia. sim, sim, sim. É mais de exatas que a gente tem lá, porque é, a gente, a, a gente vê muito programação, né? Então, Ah, programação realmente é a parte mais exata. Então, lá o pessoal da Delta, a maioria não, todo mundo é de exatas. aí tem mais Quer uma. dizer, exceto o Malacarne que foi na área de finanças, mas ele se Aham. virou lá e sozinho aprendeu programação, entendeu? O Matheus aqui perguntou: a empresa tem trader operando ao vivo na mão, sem robôs, no caso, apenas na análise? Não, não, tudo que a gente faz é com robô. Tudo que a gente faz é com robô. Só passar mais ou menos como é que é a nossa fila de desenvolvimento, né? Então hoje a gente tem o Zeus, que já está pronto, então, ou seja, já foi desenvolvido um robô, e o nosso analista que desenvolve as estratégias. Então, como é que é o desenvolvimento de estratégia? Primeiro ele precisa ter uma ideia, né? Então não é do nada assim que ele vai combinar. Então, estudo, vê a ideia de outros analistas, ou então ele mesmo começa a acompanhar algumas coisas. Aí o que ele faz? Ele faz a otimização, tá? O que é a otimização? Otimização, vou dar um exemplo aqui, um exemplo básico. Porque você tem backtest e otimização. Backtest é você simular aquela sua estratégia num período específico, tá? A estratégia é fixa. A otimização é você buscar quais são os melhores parâmetros, tá? Então, vamos supor que você tem um cruzamento de duas médias. Qual que é qual que é o melhor parâmetro? É uma média longa de 20 com uma curta de 8? Ou será que é de 32 com de 16? Então, o que você faz? No MetaTrader 5 você tem essa possibilidade de otimização. Então você já configura. Cara, eu quero testar uma média móvel longa de 16 a 40 de 2 em 2, ou seja, 16, 18, 20, 22, e uma média curta de 2 a 12 de um em um, Uhum. tá? Aí o MetaTrader ele vai fazer essas combinações, né? Vai fazer o teste de todas as combinações e vai te apresentar o resultado. Ele fala assim, cara, ó, a combinação da média móvel de X com Y deu o melhor resultado, entendeu? Então aí a gente já tem de onde partir, tá? Então a gente faz vários testes também. Eu não vou entrar em detalhes porque é um pouco mais complexo, mas a gente faz vários testes, backtest, aí você faz um teste para frente. São várias etapas, tá? Mas vou resumir. A gente chegou numa estratégia. Beleza, estratégia boa? Cara, primeiro vamos incubar ela em ponto de demonstração. Que aí você vê ela operando em tempo real, tá? Uhum. Então você deixar ela operando em tempo real. Cara, ela operou bem em tempo real, beleza. Agora a gente joga para conta demonstração, para conta produção, que é conta real. Mas você não vai começar com conta produção com 10 contratos, 20 contratos. Você começa com um contrato, porque se der prejuízo, o prejuízo é pequeno. Aí você vai observando, pô, operando bem, e você começa a aumentar a mão da estratégia. Mas tudo que a gente faz hoje lá é por robô, entendeu? Sim. Não, então, acho que sanou a dúvida aí do Matheus. Vocês trabalham basicamente com robô, não tem trader operando sem ser. Não tem na mão, né? É só basicamente. Eventualmente, às vezes acontece, né? A gente vê alguma coisa assim, opera assim, às vezes, às vezes vai, entendeu? Não vou falar que a gente não opera na mão, de vez em quando tem umas coisas que só a gente consegue ver, o robô, a gente faz, não dá uma interferência ali, mas Eu vou até entrar nesse mérito. Existe como eu posso dizer, alguma desvantagem, não seria desvantagem, mas alguma coisa que você deve ficar de olho, questão do robô, tipo, alguma desvantagem que ele tem em relação a operar na mão, por exemplo, que você deve ficar de olho para tentar corrigir uma eventual falha ou algo do tipo. Você já citou a questão da máquina, de poder travar, de acontecer uma série de coisas uhum. operacionais mesmo ali, questão de máquina, de instrumento mesmo.
Mas fora isso, tem alguma coisa que seja uma desvantagem da automatização? Assim, principalmente a notícia, né? Às vezes por exemplo, o robô não vai conseguir acompanhar tudo, então, principalmente notícia. Então, se você percebe que vai sair alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa, que o robô, hoje os nossos operam basicamente em price action e análise técnica, entendeu? Uhum. Então, assim, ele não fica. Quando você percebe que vai acontecer alguma coisa, igual teve lá o Wesley Day, o robô Sim. não vai ver esse detalhe, ele só vai ver um candle muito grande e isso pode distorcer. Então, esse tipo de interferência, igual eu te falei, a gente acaba fazendo. Tanto que às vezes a gente recomenda para o nosso cliente, cara, não roda robô hoje, entendeu? Espera pelo menos para rodar à tarde. E esse tipo de análise que às vezes, eu tô falando, os nossos robôs não fazem, entendeu? Como funciona essa questão de, você falou, vocês recomendam ao cliente? Vocês têm uma relação direta com o cliente, ou vocês só simplesmente vendem o robô, botam para rodar lá, ou vocês têm uma proximidade com o cliente, tanto nesse quesito que você falou de aconselhar, ó, não bota para rodar hoje, vocês têm um acompanhamento de perto, isso inclui, ou é uma questão, como que funciona isso? Cara, a gente faz muito treinamento direto com o cliente, tá? Então, não é trivial também um robô, o MetaTrader 5 não é uma ferramenta tão trivial assim, igual você tem uma Uhum. Smartbot da vida, por exemplo, que é web, você dá um play lá e pronto. Sim. Ela, apesar do MetaTrader 5 ele ser muito mais completo, você tem muito mais possibilidade, ele, lógico, traz um pouco mais de dificuldade, tá? Mas a gente dá todo o suporte, a gente faz treinamento com todos os nossos clientes. Então, o cliente assina o robô, a gente marca call, e é direto com o analista, ele dá um treinamento, explica quais são como instalar, como é que acompanha, quais são os possíveis erros, como é que Ah, você trata, tá? E a então, gente a gente forte. faz, isso aí, a gente dá o suporte. A gente tem um canal no Telegram, na verdade é um canal de transmissão, que a gente dá as notícias ali, dá recomendação de robô, e por e-mail também, né? Então a gente acompanha, assim, os clientes, né? Ah, não, Porque, cara, você mexe com o dinheiro dos outros, assim, não é algo que você tem que até porque não realmente... adianta nada, às vezes o cara, ele até bota lá, vamos supor, o cara não entende muito bem de tecnologia, entendeu? Uma pessoa um pouco mais velha, ou então Uhum, entende, sim, só quer ver, ele gostou da estratégia e tal, mas ele não entende muito como mexer, às vezes o cara não sabe nem fazer algumas funções básicas de computador mesmo, de informática. Então, sim, é o isso, ponto ele exatamente. para aprender a mexer na plataforma em si, né? Porque o MetaTrader não Exatamente, diz assim. exatamente. O cara, eles têm muitos casos, a gente dá, igual eu te falei, não é trivial assim também. Cara, assim, quem mexe com informática, computador, é tranquilo, né? Igual, mas você falou, tem muita gente que não tem muito familiaridade com computador, né? Não tem muito costume, os clientes, então Sim, a gente sabe que precisa dar esse suporte, né? E, cara, ele mexe com, igual eu te falei, mexe com dinheiro. Não pode arriscar dar um problema e o cara sim. perder dinheiro por um erro besta, entendeu? O Alexandre aqui fez mais uma pergunta. Quais os maiores resultados de day trade até hoje? Ou também possui uma estratégia mais longa que ainda mostra um bom resultado? A gente Acho que ele diz tem, em termos percentuais, né? Ele está a falando. gente tem, na verdade, um relatório. Na verdade, se você entrar no nosso Instagram, na parte da BIOS, tem um link, você consegue baixar o relatório do nosso portfólio, tá? Eu vou até abrir aqui. Ele estava dando na semana passada, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Ele estava dando 60 e poucos por cento desde agosto do ano passado. Só que esse capital que a gente não reinveste, tá? A gente considera sempre o capital fixo de 10 mil. A gente Ah, tá. não, a gente não vai, tipo, reinvestindo o que a gente ganhou, tá? É só para... Mas está dando 60 e pouco. Quem quiser pode entrar no nosso Instagram, tem lá na Aqui bios é o só link. clicar na seção Delta Trade Underline BR, né? Alguma coisa assim. Isso aí. Tem lá o relatório, tá? E a gente também e lógico que vai de cliente por cliente. O cliente pode querer alavancar um pouco mais as operações, né? A Uhum. gente faz a gente a gente é um pouco mais conservador em relação ao capital utilizado no portfólio. Mas tem cliente aí que quer R$ 100 ele quer operar um mini contrato. Ele pode fazer isso, entendeu? O seu ganho percentual é maior, mas quando você perde também, percentualmente você perde mais, Dá uma porrada. entendeu? É. Até falando Então, sobre capital, ó.
O João Vitor perguntou qual o capital inicial que vocês aconselham o seu cliente a começar a operar com os Zeus. Então, vamos lá. Igual eu te falei, isso é bem pessoal, tá? Quando o usuário é um pouco mais avançado, o cara sabe, ele tem noção de quanto ele consegue assumir de risco. A gente não tem um valor certo, mas a gente estipulou um valor para ficar mais seguro. A gente estipulou R$ 1.000 por contrato, tá? Sim. Então, ou seja, o nosso portfólio roda de 5 a 7 estratégias. Então, R$ 5.000, R$ 6.000 para ele começar a operar de uma forma mais segura, tá? Lógico, se ele quiser assumir o risco, operar com menos, alavancar mais, ele pode, entendeu? Mas, assim, é do risco do cliente, tá? Se ele for mais conservador, quiser botar um capital maior também ele pode fazer. Porque o que acontece? Às vezes você opera com capital muito baixo, tá? Vamos dar um exemplo básico aqui. Você está com R$ 1.000 para operar um contrato. R$ 1.000 não, desculpa. R$ 200 para operar um contrato. Tá. Às vezes uma estratégia com stop loss é de R$ 150, entendeu? Aí, pô, você tinha 200, você foi para 50. Você não tem nem capital para operar de novo para tentar recuperar a sua perda, Uhum. Você entendeu? fica limitado, né? Não tem dúvida. Então assim, você tá com um capital muito justo, cara, para tipo assim, o robô tem que acertar tudo para você não parar de operar, tá? Então, assim, a gente Então, até costuma de probabilidade. recomendar. Quanto mais operações, mais estratégias você tem rodando, a chance de uma delas até é a mesma coisa que diversificar a carteira, seria mais ou menos? É, A, assim, buy hold, é, por exemplo. porque assim, a gente considera a situação seguinte: você tem 7 estratégias rodando, 6 a 7 estratégias. A gente considera o pior cenário, o pior ou melhor cenário, depende do resultado, né? Que todas as Uhum. estratégias vão operar comprado ao mesmo tempo, tá? Então você precisa ter um capital para aguentar, para você suportar todas as estratégias entrando ao mesmo tempo. Assim, é difícil acontecer, né? Assim, eu não lembro, eventualmente, lógico que acontece, mas não acontece sempre. Mas você precisa ter esse capital para aguentar todas as estratégias ao mesmo tempo, entendeu? Então, mais ou menos aí uns 6, 7 mil, você falou, né? Uns 6 a 7 mil, exatamente. Para o cara ficar seguro. Isso aí, isso aí. É igual eu te falei. Mas se o cliente, se o usuário já tem mais experiência e ele entender e quiser alavancar, ele pode ficar à vontade também. Entendeu? Tá, entendi. Acho que a gente tem só mais, deixa eu ver que horas, mais 8 minutos, acho que tem o limite, né, de 1 hora de live. Aham. Tem mais um tempo. Se você quiser falar um pouco mais sobre a Delta Trader, como é que tá o desempenho aí esse ano, o que vocês veem de novidades, se tem algum tipo de coisa que você queira falar sobre a Delta Trader, então, assim, fica à vontade aí para nesse final você poder falar um pouco mais sobre a empresa, até mesmo quem quiser fazer perguntas mais específicas aí nesse finalzinho, tem mais uns 6, 7 minutos para a gente poder encerrar. Legal. Então, a gente hoje, como eu te falei, o que a gente tem hoje disponível para varejo, para o cliente, é o Zeus e a parte educacional. Então, se o cliente tiver, ou quem tiver vontade de aprender, desenvolver os robôs, a gente tem curso para isso. Agora, se você quiser rodar os nossos robôs próprios, a gente tem também, tá? E a gente está sempre buscando soluções novas. O nosso próximo passo é tentar fazer uma coisa mais fácil para o usuário. Então a gente Uhum. tá correndo atrás, desenvolvendo, e acho que em breve a gente pode ter novidade em relação à facilidade. Mas assim, o robô de investimento hoje, se você vai falar para o varejo, é MetaTrader 5, tá? Ele é bem completo, entendeu? Para quem vai desenvolver também, ele é muito mais fácil do que você começar a aprender em Python ou fazer em C direto. Então, se você hoje quer desenvolver o robô de investimento, vai para o MetaTrader 5, tá? Você consegue operar criptomoedas, você consegue operar mercado Forex, você consegue operar B3, tá? Então, realmente, ele é muito mais fácil para você começar a desenvolver os seus robôs, entendeu? Entendi. Acho que é basicamente isso. Acho que alguém tem mais uma dúvida. O João Vitor tem mais uma pergunta aqui.
Uhum. ele propôs aqui uma situação, né? Em um caso de uma notícia de alta relevância, em que as suas estratégias antes previam um cenário para compra, e a notícia faz com que o mercado vire para uma tendência de baixa. Aí não sei se Ah, entendeu. aí Aqui, ao você tem. desativar o robô, ele sairia de todas as operações ou se manteria estático? Perfeito. Então, a gente tem, quando você desativa o nosso robô, você tem várias opções. Você consegue fechar o robô fechando todas as posições ou você consegue fechar mantendo as posições. A gente sempre recomenda fechar o robô e fechar todas as posições também, entendeu? É isso que a gente sempre recomenda, tá? Sim, então aí respondida a pergunta do João Vitor, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta aí, alguma dúvida, seja sobre a DataTrader, sobre como o Guilherme atua lá, quais os produtos, o que temos aí mais uns 5 minutos, então acho que tem tempo da galera ainda interagir. Mas assim, eu acho que todas as dúvidas foram tiradas. Eu particularmente fiz bastante anotação aqui, coisas que eu vou pesquisar depois para tentar entender melhor. Aham. E assim, é o que a gente falou no começo, entendeu? É um mercado, querendo ou não, aqui no Brasil pouco explorado. Tanto que, uma dúvida, a Delta Trade é pioneira aqui no estado? Como é que funciona? Tem alguma Sim, na verdade a concorrência? Gazeta é pioneira no Brasil, né? Assim, o Rodrigo, ele é um dos pioneiros no desenvolvimento de robôs no mercado brasileiro. Quando a gente começou a Delta, e praticamente quando ele começou, então, antes da Delta, né, de vendo sozinho, eu acho que, cara, deviam ter umas 3 pessoas só. Uhum. Quando a gente teve empresa construída na Delta, eu acho que era a gente mais 3 pessoas só, mais 3 empresas, tá? Espírito Santo, então, em São Estado. Paulo só tem mais gente, o Espírito Santo ainda é bem incipiente, bem no começo. Até às vezes é um pouco complicado, você não, às vezes não acha, até o mercado de trabalho para a gente contratar Sim, alguém é mais cara, complicado. porque o cara que quer trabalhar com isso, ele vai olhar, ele vai, tem a Delta Trader. E, e só, eu acho que assim, É. tem Não, mas aí informação de. também não tem, é difícil ter também, porque igual eu estava falando, você tem um cara que tem que ser desenvolvedor e tem que ir pro mercado financeiro, entendeu? Então são duas disciplinas, é bem complicado. Exatamente. Então, assim, acho que esse tipo de conversa é bem interessante, é bem enriquecedor mesmo, porque assim, a gente teve ótimos convidados semana retrasada, semana passada, falando sobre gestão de carteira, de uma série de coisas, mas assim, sobre robô é uma coisa que a gente tem vê pouco falar em vários Sim. locais, não só aqui no estado, acho que assim, foi o que a gente falou mesmo, cara, uma parada pouco divulgada, não, porque a gente tem pouco acesso, tem pouca informação, a gente conhece pouca gente que trabalha nesse setor. A gente entende pouco, então aí por isso mesmo as pessoas não investem tanto nesse tipo de operação, por Aham. ter muito, por não ter conhecimento. É difícil até de encontrar lugares para você conseguir aprender e conseguir desenvolver corretamente, entendeu? É. E assim, já deixa eu Opa, voltou? Deu uma travada aí, né? Deu, travou de novo. Só repetir aí que você falou, eu não Voltou. Então, assim, já deixa o convite, né, para quem for quem é do Espírito Santo, quem é de Vitória, quando passar isso tudo, né, a questão, ficar à vontade para visitar a nossa sede, né, visitar o nosso escritório, vai ser muito bem recebido. Show. É isso, cara. A gente já tá. Falta 1 minuto aqui, pouca coisa. Então, eu queria agradecer muito aí a participação. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, de estar aqui trocando esse papo. Foi interessante para mim, pelo menos, conseguir tirar várias dúvidas, por ter um conhecimento, assim, considerável, bem raso mesmo. Eu só conheço por alto algumas coisas que eu pesquisei, mas, assim, a fundo. Não é muito. E, assim, acho que dá gatilho para a gente continuar estudando mais coisas sobre isso, que é uma área bem interessante que a gente tem, que é pouco procurada aqui no estado. Cara, muito obrigado mesmo. Eu agradeço. A bateria do meu fone acabou nessa hora, foi na hora. É isso, cara. Então, muito obrigado aí. Eu Agradeço a agradeço o galera aí. convite, tá? Muito obrigado mesmo, Guilherme. Tamo junto. Até a Eu próxima. agradeço. Valeu. Até mais.